Artigo 75. Os militares da ativa, no exercício de funções militares, são dispensados do serviço na instituição do júri e do serviço na Justiça Eleitoral. Seção 2. Do uso dos uniformes. Artigo 76. Os uniformes das Forças Armadas, com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos dos militares e simbolizam a autoridade militar com as prerrogativas que lhes são inerentes. Parágrafo único. Constituem crimes previstos na legislação específica o desrespeito aos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares, bem como seu uso por quem a eles não tiver direito. Artigo 77. O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como os modelos, descrição, composição, peças acessórias e outras disposições são estabelecidos na regulamentação específica de cada Força Armada. Parágrafo 1º. É proibido ao militar o uso dos uniformes: a. Em manifestação de caráter político-partidária; b. Em atividade não militar no estrangeiro, salvo quando expressamente determinado ou autorizado; c. Na inatividade, salvo para comparecer a solenidades militares, a cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais solenes de caráter particular, desde que autorizado. Parágrafo 2º. O oficial na inatividade, quando no cargo de Ministro de Estado da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, poderá usar os mesmos uniformes dos militares da ativa. Parágrafo 2º. O oficial na inatividade, quando no cargo de Ministro de Estado da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, poderá usar os mesmos uniformes dos militares da ativa. Parágrafo 3º. Os militares na inatividade, cuja conduta possa ser considerada como ofensiva à dignidade da classe, poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes por decisão do ministro da respectiva força singular. Artigo 78. O militar fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que use e aos distintivos, emblemas ou às insígnias que ostente. Artigo 79. É vedado às forças auxiliares e a qualquer elemento civil ou organizações civis usar uniformes ou ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados nas Forças Armadas. Parágrafo único. São responsáveis pela infração das disposições deste artigo, além dos indivíduos que a tenham cometido, os comandantes das forças auxiliares, diretores ou chefes de repartições, organizações de qualquer natureza, firmas ou empregadores, empresas, institutos ou departamentos que tenham adotado ou consentido sejam usados uniformes ou ostentados distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados nas Forças Armadas. Título 4. Das disposições diversas. Capítulo 1. Das situações especiais. Seção 1. Da agregação. Artigo 80. Agregação é a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu corpo, quadra, arma ou serviço, nela permanecendo sem número. Artigo 81. O militar será agregado e considerado para todos os efeitos legais como em serviço ativo quando. Artigo 81. O militar será agregado e considerado para todos os efeitos legais como em serviço ativo quando 1. For nomeado para cargo militar ou considerado de natureza militar, estabelecido em lei ou decreto, no país ou no estrangeiro, não previsto nos quadros de organização ou tabelas de lotação da respectiva Força Armada, exceção feita aos membros das comissões de estudo ou de aquisição de material, aos observadores de guerra
e aos estagiários para aperfeiçoamento de conhecimentos militares em organizações militares ou industriais no estrangeiro. 2. For posto à disposição exclusiva do Ministério da Defesa ou de força armada diversa daquela a que pertença, para ocupar cargo militar ou considerado de natureza militar. 3. Aguardar transferência ex officio para a reserva, por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivaram. 4. O órgão competente para formalizar o respectivo processo tiver conhecimento oficial do pedido de transferência do militar para a reserva e houver ultrapassado 6 meses contínuos na situação de convocado para funcionar como ministro do Superior Tribunal Militar. Parágrafo 1º. A agregação de militar, nos casos do item 1 e 2, é contada a partir da data da posse no novo cargo até o regresso à Força Armada, a que pertence, ou a transferência ex officio para a reserva. Parágrafo 2º. A agregação de militar, no caso do item 3, é contada a partir da data indicada no ato que tornar público o respectivo evento. Parágrafo 3º. A agregação de militar, no caso do item 4, é contada a partir da data indicada no ato que tornar pública a comunicação oficial até a transferência para a reserva. Parágrafo 4º. A agregação de militar, no caso do item 5, é contada a partir do primeiro dia após o respectivo prazo e enquanto durar o evento. Artigo 82. O militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de 1. Ter sido julgado incapaz temporariamente após 1 ano contínuo de tratamento. Então, agregado. Ter sido julgado incapaz temporariamente após 1 ano contínuo de tratamento. 2. Haver ultrapassado 1 ano contínuo em licença para tratamento de saúde própria. 3. Haver ultrapassado 6 meses contínuos em licença para tratamento de interesse particular ou em licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Vamos dar uma olhada nos casos dessas agregações aqui, ó, do parágrafo 1º. Então tá. No parágrafo 1º diz que a agregação de militar nos casos do item 1 e 2 é contada a partir da data da posse no novo cargo até o regresso à Força Armada, a que pertence ou a transferência ex officio para a reserva. Então, nos itens 1 e 2 é o seguinte: o militar for nomeado para cargo militar ou considerado de natureza militar, estabelecido em lei ou decreto no país ou no estrangeiro, não previsto nos QCPs, nos quadros de organização ou tabela de lotação da respectiva Força Armada. Exceção feita aos membros das comissões de estudo ou de aquisição de material, aos observadores de guerra e aos estagiários para aperfeiçoamento de conhecimentos militares em organizações militares ou industriais do estrangeiro. E 2. For posto à disposição exclusiva do Ministério da Defesa ou de Força Armada diversa daquela a que pertença para ocupar cargo militar ou considerado de natureza militar. Eu creio que o camarada no Plamogex ele fica nessa situação de agregado, né? O camarada que vai para o Ministério da Defesa, ele fica fora da força, ele fica agregado à força. Parágrafo 2º. A agregação de militar no caso do item 3, que é o que? Aguardar a transferência ex officio para a reserva, por ter sido enquadrado em quaisquer do requisito que a motivaram, é contada a partir da data indicada no ato de tornar público o respectivo evento. O parágrafo 3º fala: a agregação de militar no caso do item 4, o órgão competente para formalizar o respectivo processo tiver conhecimento oficial do pedido de transferência militar para a reserva, é contada a partir da data indicada no ato que tornar pública a comunicação oficial até a transferência para a reserva. Parágrafo 4. A agregação de militar no caso do item 5 é contada a partir do primeiro dia após o respectivo prazo e enquadrado durante e enquanto durar o evento. Então, o item 5 é haver ultrapassado 6 meses contínuos na situação de convocado para funcionar como ministro do Supremo Tribunal
do Ministro Superior Tribunal Militar. Ok? E tem mais esses outros motivos aqui que já foi lido no artigo 82, né, de agregação. Ter sido julgado incapaz temporariamente após 1 ano contido de tratamento, haver ultrapassado 1 ano contido de licença para tratamento de saúde própria, haver ultrapassado 6 meses contido de licença para tratar de interesse particular ou licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, haver ultrapassado 6 meses contido de licença para tratar de saúde pessoa da família, ter sido julgado incapaz definitivamente enquanto tramita o processo de reforma, ter sido considerado oficialmente extraviado, ter se esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se oficial ou praça com estabilidade assegurada. 8. Como desertor, ter se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar. Se ver processar após ficar exclusivamente à disposição da Justiça Comum. 10. Ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses em sentença transitada em julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional, ser concedida esta, ou até ser declarado indigno de pertencer às Forças Armadas ou com elas incompatível. 11. Ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função previsto no Código Penal Militar. 12. Ter passado à disposição de Ministério Civil, de órgão do Governo Federal, de órgão do Governo Estadual, de território ou Distrito Federal, para exercer função de natureza civil. 13. Ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração direta. E 14. Ter se candidatado a cargo eletivo, desde que conte 5 ou mais anos de serviço. Parágrafo 1º. A agregação de militar nos casos dos itens 1, 2, 3 e 4 é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos enquanto durar o evento. A agregação de militar nos casos dos itens 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 é contada a partir da data indicada no ato que tornar público o respectivo evento. Parágrafo 3º. A agregação de militar nos casos dos itens 12 e 13 é contada a partir da data de posse no novo cargo até o regresso à Força Armada que pertence, ou transferência ex officio para a reserva. Parágrafo 4º. A agregação de militar no caso do item 14 é contada a partir da data do registro como candidato até sua diplomação ou seu regresso à Força Armada a que pertence, se não houver sido eleito.